Então, boa noite. Vamos começar mais uma aula. Agora a gente passa por uma nova etapa dentro desse primeiro módulo, que é o principal. É o módulo mais longo. Falamos bastante sobre os aspectos mais cotidianos, mais superficiais do ser. Agora a gente vai entrar em aspectos mais subjetivos, porém muito esclarecedores das lógicas mais superficiais que a gente explorou até aqui. Então, Júpiter, ele inicia essa série de planetas sociais, que faz parte, na verdade, apenas dois, né? O Júpiter e o Saturno. O Júpiter, ele trabalha muito a questão do rompimento de barreiras, enquanto o Saturno, que possui o mesmo símbolo, só oposto, ele fala justamente das barreiras. Então, nós vamos explorar essa dualidade tanto nessa aula de Júpiter quanto na de Saturno. Tá? Então, essa série de planetas sociais, elas falam bastante do diálogo entre o íntimo do ser e o meio. E isso no símbolo a gente também consegue perceber na hora que a gente for falar do símbolo. A gente esclarece outras questões. Eu já vou colocar o chat aqui, se caso houverem questões, dúvidas, pode perguntar durante a aula, não tem problema. Tá? Até porque a sua dúvida pode ser a dúvida do outro também. Então, algumas palavras aqui definidoras de Júpiter, né? Questão da fé. Isso aí é a cara de Júpiter, porque Júpiter fala justamente de como a gente encontra um caminho para explicar as coisas que fogem à nossa compreensão racional. Tanto que Júpiter não possui o círculo no seu símbolo, né? Então, escapa muito a nossa mente a razão do fogo, do círculo do sol, né? Então, aquilo que se manifesta de forma empírica, que o homem, a mulher, todo mundo não consegue descrever de uma forma racional, então eles criam uma conexão com o lado subjetivo, e isso aí é muito individual, mas se manifesta também em grupo, que foi um conceito que a gente debateu na primeira aula, né? Quando a gente falou dos planetas sociais. Então, a fé é um fator aí de Júpiter. Naturalmente, a questão da filosofia, porque tudo isso que a gente faz, de entrar em reflexões a respeito do ser, dos símbolos, do que é, do que não é, o que representa, os arquétipos, tudo isso é filosofia, né? E a fé também se trata de uma certa filosofia, né? Tanto que você tem aí as teologias da vida, né? E todas as lendas, os mitos que fazem com que você associe algo lúdico, abstrato, totalmente subjetivo, né? Você vê algumas lendas de Exu, de Oxum, de Iemanjá e de Ansan, por exemplo. Eles queriam dividir os feijões. E Exu falou sobre só vou dar 3 feijões para cada uma, tinha 10, né? E um que sobrar é para os ancestrais, né? Então, é totalmente subjetiva essa lenda, né? Esse conto de Exu, Laro e Exu, mas, ao mesmo tempo, ele remete a algo empírico da nossa vida, que é que nós devemos reservar parte do nosso esforço, da nossa energia, da nossa força vital, do nosso dinheiro, nesse caso, né? Os búzios que elas estavam querendo dividir ali, a Oxum, a Yansan e a Iemanjá, né? Então, o búzio, né, pode ser também conhecimento, informação, porque o búzio representa o mensageiro, né? A mensagem entre os dois mundos. E o próprio Júpiter tem isso na sua simbologia, né? A conexão direta entre dois mundos, sem ter uma parte racional no meio, como é, por exemplo, Mercúrio ou a Vênus. Filosofamos, não é mesmo?
olha aí o Júpiter fazendo parte também do eixo do conhecimento, né? Tanto Mercúrio quanto Júpiter fazem parte ali do eixo do conhecimento, Gêmeos e Sagitário, né? Então, toda aula tem esses dois componentes. Sempre estamos em Júpiter e em Mercúrio quando estamos ensinando, aprendendo. Isso é muito legal, esses paradoxos. O deslocamento faz parte de Júpiter porque ele vem logo após Marte, né? O Marte, esse impulso, é a faísca, é aquela fagulha que causa explosão, mas o deslocamento de ar, a expansão desse ar quente, o calor, aí é representado pelo fogo mutável de Sagitário. É mutável porque é aquele fogo da explosão que queima e depois acaba. Só deixa o rastro, né? Sagitário, quando está num desequilíbrio aí, né? Comete exageros, né? Aí explosão. Por isso esse fogo mutável aí que faz parte tanto de Sagitário quanto Peixes, que podem parecer bem diferentes, mas ao mesmo tempo têm semelhanças profundas no que diz a fé e o contato com o subjetivo, querer esclarecer, academizar, né? E manifestar através da fé, como Sagitário e Peixes, né? São os mais conectados a esse lado. Então, a interação, a distância, espaço, conhecimento, sabedoria interior são temas que a gente fala, né? Quando a gente fala de expansão, de fé e filosofia, a interação e a distância fala muito sobre a questão da viagem, que tem essa representação muito forte dentro da astrologia de Júpiter, né? A interação é tanto mercuriana quanto jupiteriana, porque mexe com esse eixo aí das trocas do conhecimento, né? Um eixo muito mental. Júpiter e Mercúrio e Sagitário e Gêmeos. E também é um planeta de fogo e água, que aquela estrelinha, aquela fórmula lá de sucesso para os planetas. Isso vai ser bem importante nos aspectos, hein? Já vai fazendo umas tabelinhas no caderno. Bom, qualquer dúvida até aqui, só mandar aqui no chat que eu estou de olho, tá? E aí, dentro da simbologia, né, a gente já falou um pouquinho. Então, esse arco representa a parte subjetiva, a conexão que a alma busca, da alma que busca, ou invertido, né? O que isso aqui quer dizer, né? É como se fosse, né? Tem uma comparação bem legal, que é com uma antena parabólica, tá? Então, é como se você estivesse captando uma sensação, um sentimento, né? Bem sensível. Conectando isso, então, praticando a materialização, conclusão palpável, sobre algo relativo, né? Sobre algo subjetivo, vago, né? A filosofia. Júpiter retrógrado, ele é tipo um Saturno, né? Muito legal esses dois, assim. Então, esses dois são bem dependentes, e aí eu vou ler um trecho do Martin, quando ele fala da simbologia de Júpiter. Então, Júpiter, o grande doador benéfico, é simbolizado pela meia-lua da alma, elevando-se verticalmente do braço ocidental da cruz da matéria. Quando a matéria e a alma se combinam harmoniosamente, cada uma é capaz de realizar uma outra. É interessante notar que o braço ocidental da cruz é muito importante, pois o Ocidente simboliza a maturidade daquilo que se originou de seu nascimento no Oriente. O símbolo comum, a cruz da matéria, aparece do lado da meia-lua da alma. Então, esse símbolo é muito complexo, né? Aí, mais uma vez, a importância de também dar uma lida ali nos livros do Rubens para entender
o que cada quadrante, né, da Rosa dos Ventos significa em termos ali de simbologia astrológica, tá? Depois eu vou editar e vou deixar só para você, tá, Olga? Porque isso aí é assunto de mago. Então, assim, o indivíduo materializou anteriormente, mais tarde, a sua sabedoria. Então, em Júpiter retrógrado, o símbolo invertido mostra a meia-lua da alma no leste, levando a cruz da matéria para o oeste. Assim que o indivíduo sabe dentro de sua alma, logo sido nessa vida, e como resultado de encarnações passadas, é o que sempre dá a luz ao que ele mais tarde experimenta na matéria. Então, em Júpiter retrógrado existe uma espécie de inexistência incorruptível a respeito da verdade, uma vez que ela não depende tanto das mudanças na matéria que frequentemente dominam significados e outras tantas configurações planetárias. Então, são planetas que interferem muito em toda uma conjuntura do mapa astral. Eu costumo dizer que Júpiter, tanto retrógrado tanto Saturno quanto Júpiter, eles são fermento, né? Eles colocam palha na fogueira, os dois. Um para te provar, para ver quais são os seus limites, as suas barreiras, e o outro para ver o quanto você aguenta a loucura de uma explosão, né? Então, são dois planetas que interferem muito no mapa astral. É muito interessante estudar cada planeta dentro do mapa astral para ter uma ideia de como você pode fazer tudo crescer na sua vida, né? Tanto Júpiter quanto Saturno. Para entender as estratégias para fazer isso, né, em Saturno, e a energia que você deve desprender em Júpiter. Tá? Então, mais uma vez, porque é muito importante, a parte ígnea, que é o triângulo voltado para cima, representa a explosão, o calor que causa o deslocamento do ar, representa a cruz. É a explosão acontecendo. E principalmente a cruz representa o rastro da explosão, né? Muitas vezes, às vezes, literalmente, né? Até na madeira aqui. Então, a parte aquática, peixes, é a subjetividade filosófica e da fé individual que representa o arco. As sensações, né? Nossa, eu vi, eu vejo, você sente cheiros, a pessoa vê, a pessoa escuta, a pessoa sente, tem uma mediunidade que é a de... Ai, agora me fugiu o nome. Psicometria. A pessoa consegue pegar o objeto na mão e entender a história, saber como era a aparência, a personalidade da pessoa que era possuidora desse objeto, né? E tem algumas delegacias de polícia, eu ouvi dizer, tá? Não fui atrás para ver se é de verdade, mas eu também não duvido que aconteça, né? Que utilizam pessoas com esse tipo de mediunidade para questões de investigação criminal, né? Encontra a arma do crime, então vai saber quem usou. Loucura, né? Bem pisciano, né? Essa parte aquática aí do Júpiter de peixes, representada pela água e o arco. Aqui, mais uma vez, essa estrela, representando o equilíbrio. E aí, mais um diálogo, né? Entre Júpiter e Saturno, né? Para a gente também já encaminhar para o final a nossa aula de hoje. Porém, esse planeta, a gente vai continuar com essa reflexão da dualidade na próxima aula sobre Saturno, a gente vai falar mais sobre Júpiter na aula de Saturno, porque são planetas
praticamente iguais, porém opostos, né? Como eu até coloco aqui, são forças de mesma natureza, porém opostas. Então, Júpiter, fé sustentadora dos deslocamentos do ser. Então, uma explosão em todos os aspectos. Todas as manifestações de Marte acabam gerando um Júpiter, vamos colocar assim, né? E tudo que Marte manifesta passou pela ideia de Mercúrio, passou pelo juízo de valores de Vênus. E aí teve a faísca em Marte, e aí a explosão, essa fase de Júpiter. Saturno é como se fosse ali o perímetro da explosão, né? E o Sol aí, o próprio ser e tudo mais. Então, a fé sustentadora dos deslocamentos do ser, fé para além da religião, né? Então, aquilo que o ser acredita, é juízo de valor, tudo que ele tem de ideia na mente, é tudo que ele é. Aquilo que ele investe energia, essa é a fé da pessoa. Por isso que a fé é uma coisa que todo ser humano tem em alguma medida, de alguma forma. Todo mundo tem um Júpiter no mapa astral. Saturno, então, Júpiter retrógrado também, é o momento do limite. A cruz da matéria se aplica nas subjetividades de baixo. Então, ok, temos subjetividades? Temos, mas a gente precisa pensar as nossas condições de interferir nessas subjetividades. Ou temos momentos que devemos focar na parte prática, né? Por isso que Saturno representa o trabalho, né? Muitas pessoas, eu adoraria tirar o final da sexta, do sábado, do domingo, só que tem pessoas que têm condições de trabalho que não conseguem fazer isso, por exemplo, né? Ou condições materiais mesmo, eu mesmo adoraria morar perto do mato, só que moro na cidade grande, né? Então, é uma limitação que a gente tem, por exemplo, a qualidade do ar. Então, Saturno é o limite territorial, né? Muito saturnino, né? Elas são as porções de terra. Então, essa questão de Saturno, ela limita as subjetividades do ser. Então, na minha cabeça, na minha subjetividade, eu adoro o mato. A minha conexão com meu pai Oxóssi, que é das matas. Adoro o mato. Mas estou longe do mato. E aí, como eu coloco aí, ambos arquétipos planetários são espelhados, como um expande, o outro limita. Ambos conectam o grande plano espiritual ao material. São forças de natureza igual, porém opostas. E aí, né? Expansão, limites, esse é legal. Espaço e o tempo. Deslocamento e contenção. A roupa anti-bomba, aquele esquadrão antibomba, que vai com aquelas roupas, parece um muro, parece uma torre, assim. Saturno, contenção. O pessoal vai lá desmontar bomba. Nossa, eles vão segurar o Júpiter, assim, para o Júpiter não se manifestar, né? Associações, né? E o espaço-tempo aí é muita viagem na maionese. Eu nem sei, assim, de onde eu tirei isso, mas faz muito sentido, né? O tempo aí, Saturno clássico, e o espaço, né? A faísca que gerou tudo, né? O que a gente conhece como dimensão, tudo isso é muito subjetivo e individual, né? A percepção dessa dimensão, se existem outras, se não existe, né? O espaço é muito Júpiter, né? E aí associei com o tempo, espaço-tempo, né? De Saturno. Ai, ai, nossa!
filosofamos, né? Agora os planetas sociais, a gente vai entrar numa série aí bem subjetiva. Fica à vontade aí, fazer perguntas, tá? Que ainda tem mais um slide aí. Pode fazer perguntas. E vou falar para vocês, gente, que mesmo cansado, eu estou fazendo uma coisa que eu amo, que eu gosto tanto. Então, continua sendo gratificante. Dúvidas? Tá certo, então. Beleza. Então, obrigado. Vamos lá. Então, aí, essa conexão, né, entre esses dois planetas, aí tem várias formas, né, várias simbologias, né, dá para colocar para baixo, para cima, isso pode formar uma flor, se a gente coloca um na frente do outro, forma um coração, né? Então, tem muitas maneiras de utilizar esses dois símbolos astrológicos, né? Na magia aí, para quem entende da magia, mas para também estudo e exemplificação para quem ainda não é iniciado nos mistérios. E aí Júpiter e Saturno, dessa troca, sempre conectando o centro, né? Essa parte mais racional, aquilo que a gente pode interpretar com a nossa mente, né? Porque tem uma frase no Matrix, que eu até coloquei num dos vídeos recentes aí que eu fiz pro canal, que é aquela frase do Morpheus, né? O que é real são impulsos elétricos interpretados pelo nosso cérebro, né? Então, essa cruz, ela é bem isso. O que é realidade para a gente? Realidade é isso, a nossa mente, né? E aí, essa outra parte, que essa curva representa tudo aquilo que está nas atemporalidades, aquilo que foge essa lógica, essa métrica, né? Essas dimensões, essas medidas, esses parâmetros, e conecta com algo mais profundo, mais além, mais subjetivo, né? Então, é essa a brincadeira aí. Na próxima aula eu vou trazer mais uma variante aí desse símbolo para a gente filosofar um pouco, né? E essa parte aí, qualquer questão, só mandar lá no grupo que estamos à disposição, tá? Vou então encerrar a gravação. Obrigado e boa noite. Ai, meu Deus.